é Joel, livro de Joel. Joel capítulo 2, versículo 16. Joel capítulo 2, versículo 16. Tem que ficar bem nesse ponto. Joel capítulo 2, versículo 16. Pronto? Diz assim: congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos, os que mamam. Saia do noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Chore os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar e digam: poupa o teu povo ao Senhor e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque diriam entre os povos: onde está o teu Deus? Queridos, o que diz aqui a palavra de Deus? Congregai-vos o povo e santificai a congregação. E ele faz uma oração para poupar o povo, porque alguém poderia lá fora dizer assim: onde é que está o teu Deus, ó povo de Israel? O que nós temos visto dentro do segmento hoje cristão no Brasil? Nós somos, se eu não me engano, o segundo país ou o primeiro país que tem o maior número de cristãos. Juntando tanto católicos como protestantes, é visto como cristão. E espíritas também, né? Porque eles têm também o mesmo segmento da Bíblia, segundo eles. E a condição hoje que a gente olha para o nosso sistema político hoje dentro do país, quando você olha para a liga de televisão e você vê lá o STF fazendo aquelas decisões que contrárias à vontade do povo, contrárias à vontade até do direito, né, da Constituição maior que nós temos como a Carta Magna, aquela carta que rege o comportamento social, o comportamento econômico, o comportamento penal, e de repente você vê a manipulação dessas pessoas agindo dessa maneira. Aí eles olham para um povo que é cristão e diz assim: como é que pode esse cristianismo que eles pregam, e aonde até que ponto pode entrar na vida dessas pessoas, na transformação do caráter, de transformar essas pessoas em ser uma pessoa honesta, uma pessoa fiel, ser uma pessoa realmente voltada para as coisas certas, para contribuir para a vida das pessoas. Então hoje nós vivemos um tempo como a época que o Dalai Lama esteve aqui no país. O Dalai Lama é um monge tibetano, e ele esteve aqui no Brasil, e ele foi até recebido pelo ex-padre Leonardo Boff, que foi um dos que deram seguimento à teologia da libertação aqui no Brasil, juntamente com outros pastores, né, falando sobre a teologia da libertação. E o Leonardo Boff estava sentado à mesa com ele, juntamente com outros conferencistas. E o Leonardo, no momento das perguntas, assim que o Dalai Lama tinha acabado de fazer um pronunciamento, né, no meio do povo, o Leonardo olhou para ele, né, esse padre, e perguntou assim: Dalai Lama, qual que é a melhor religião? Foi uma pergunta capciosa, né? Foi uma pergunta capciosa. E o Dalai Lama olhou para ele, deu um sorriso, né, para ele e disse: aquela que faz os homens serem melhores uns para os outros. Então, quando ele respondeu com muita profundidade. Ele respondeu com muita propriedade. Porque se o monge tibetano hoje, se você estudar um pouquinho sobre as culturas asiáticas, né, as religiões asiáticas, você vai perceber que esse mundo material não tem tanto valor, que esse mundo material é passageiro, que esse mundo material você não vai levar para ele para lugar nenhum. E a Bíblia fala sobre isso. Daí eles buscam essa espiritualidade, eles buscam se esvaziar-se desse mundo material e buscar uma profundidade espiritual, essa meditação espiritual. É essa meditação que eu e você deveríamos estar buscando um mundo espiritual. As nossas orações, elas deveriam estar com base no fundamento dessa espiritualidade. De olhar para o mundo espiritual e dizer o seguinte: eu não posso viver sem oração. E essa oração, quando eu digo essa oração, é meditação. Só que a gente tem medo de falar: olha, eu vou meditar.
Porque a ideia que dá é que você vai seguir uma espiritualidade distante do cristianismo. Mas a palavra meditar é entrar em profundidade, realmente, na oração da tua alma, e fazer uma oração em profundidade e dizer o seguinte, que as coisas materiais, elas não têm tanto valor na nossa vida. Porque quando nós falamos em mundo material, e somos muito apegados ao mundo material, o nosso mundo espiritual atrofia. Nós ficamos raquíticos espiritualmente quando a sua vida é focada apenas no mundo material. Quando você pensa apenas no mundo material e você não sabe que o nosso mundo não está aqui. Nós pertencemos a um outro mundo. Nós estamos aqui de passagem. Tudo aqui que construímos, um dia vai ficar. Vai ficar como herança, vai ficar para as pessoas, para os herdeiros. Mas a nossa vida, a nossa contabilidade que nós temos que estar preocupados é a contabilidade celestial. É essas horas que nós temos de dedicação, de profundidade, de buscar essas habilidades em Deus, para que possamos ser melhores todos os dias. Por isso que a Bíblia fala, congregai-vos, irmãos, e santificai-vos a Deus. Essa santificação é separar-se para Deus e fazer com que todo o teu mover seja na direção daquilo que agrega valores às vidas das pessoas que estão conosco. Daí esse nome da congregação, da eclesia, do grupo de pessoas que se reúnem num fim só, num único pensamento, um só propósito, um só pensamento, um só espírito, que nos move numa só direção, que é amar uns aos outros. Então, quando nós falamos da contribuição dentro da igreja, que nós escolhemos nosso dízimo, a nossa oferta, ela faz parte de um mundo espiritual, não de um mundo material. As pessoas que quando veem no mundo material, elas não conseguem enxergar a dimensão espiritual. Daí há muitas pessoas raquíticas na fé. Há muitas pessoas que se perdem, se afastam, abandonam. Por quê? Porque elas dão prioridade mais ao mundo material. As coisas do mundo as atraem. E elas ficam distantes desse mundo espiritual. E como é que nós vamos trabalhar isso na nossa vida? Por exemplo, pensa aí, você agora, responde para você. Você tem quantas horas de oração por dia para Deus? Aí você fala assim, pastor, eu oro aqui 30 minutos, 10 minutos, ou eu faço aquela oração dos 3 dedos. Os irmãos já conhecem a oração dos 3 dedos, né? É de você, na hora do almoço, bota os 3 dedinhos, você fala, Senhor, abençoa esse alimento aqui, né? A oração dos 3 dedos. Aí você ora na hora do almoço, na hora da janta, e na hora do lanchinho, que você abençoa, Senhor, abençoa aqui esse pão de queijo, esse cafezinho e tal, oração dos 3 dedos. Se você somar, não dá nem 2 minutos. Então, a oração é importante, a vida de oração. Aí outras pessoas falam assim, pastor, olha, eu oro 30 minutos todo dia. Eu oro 30 minutos. Aí eu pergunto, qual o conteúdo da tua oração? O que você tem que colocar nessa oração? Não precisa levantar a mão, mas eu já tive experiência em sala de aula e eu pedi para os irmãos orassem. Irmão, vamos orar. Um dia eu estava falando sobre espiritualidade, sobre isso. Aí eles oraram. Era uma oração mesmo, livre, ora. Daqui a pouco eu falei assim, no meio da aula, orem de novo. Aí oraram de novo. Ora. Final da hora, todos os 3 momentos. Eu falei assim, o que você orou no início é igual o que você orou no meio, é o que você orou no fim? Sim. Ou seja, só tinha um conteúdo. Ele só sabia pedir coisas para ele e para alguém lá que ele definiu. A oração, sabe aquela oração repetitiva? Que ele não conseguia se desvencilhar daquilo que ele queria como foco material. E eu perguntei assim, quantos aqui, que nós estamos em aula, podem ser sinceros na sua oração? Quantos aqui pediram só coisas espirituais, não pediram coisas materiais? Fiquem em pé. Ninguém ficou em pé. Porque eram só coisas materiais. Você está entendendo que a nossa oração, ela vai passar por esse processo? E é uma santificação. O que é isso? Santificar-se a Deus, irmão. É separar-se para ouvir o que Deus está falando com a gente, o que nós precisamos fazer, o que nós precisamos fazer para que as pessoas sintam o que nós estamos sentindo aqui agora. Nós somos um povo privilegiado, porque Deus oportunizou para mim e para você. Olha, e nós não somos pessoas boazinhas, não. Nós éramos carne de pescoço, coisa ruim mesmo. Sabe aquela carne que fica pendurada lá, que ninguém quer comprar no açougueiro? Nós éramos aquilo. Mas pela misericórdia de Deus, Deus nos escolheu, Deus nos chamou para essa obra, Deus trouxe assim você, e Deus também não chamou ninguém aqui, ó. Ops, você que está passando, ops, não. Deus nos chamou cada um aqui pelo nosso nome. Vem cá, Irã, vem cá, Anitta, vem cá, Stanley, vem cá. Deus foi nos chamando para essa obra maravilhosa. E se Ele oportunizou, é um privilégio estar servindo a Deus. Então não pode faltar essa cobertura espiritual, não pode faltar esse contato com Deus, porque quando nós lemos a palavra, nós não estamos estudando letras. Qualquer livro que você lê aí, você enjoa. Se você ler 2, 3 vezes, você vai enjoar. Dependendo do autor. Você lê uma vez, 2 vezes, não vou mais ler não. Mas esse livro aqui, irmão, quanto mais você lê,
mais você quer ler. Quanto mais você lê, mais coisa você enxerga aqui dentro. Quanto mais passagem você passa por um texto, mais Deus revela para você. Porque Deus é dinâmico, a palavra é vida, a palavra é ação. A Bíblia fala, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O que é verbo? O verbo é movimento, o verbo é ação. Todo o tempo essa palavra está em ação dentro de nós. Daí nós precisamos ter essa espiritualidade. E todas as vezes que nós estivermos nessa dimensão da oferta, do dízimo, desse momento de entregar-se a Deus, é um momento espiritual. Daí nós estamos construindo e já plantando essa semente. Por isso que eu quis ler aqui o semear. Nós já estamos semeando aqui agora a nossa semente para a compra do nosso terreno. Nós vamos construir a nossa igreja, a igreja que Deus quer que venhamos a construir. Se Deus nos preparou apenas para lançar a base, obrigado Deus, porque eu fui da base. Você está entendendo? Se Deus te preparou para você lançar a base, levantar as paredes, Deus te construiu para levantar aquelas paredes. Se Deus te preparou para colocar o telhado, nós vamos colocar esse telhado em nome de Jesus. Porque a obra de Deus é assim. Uns vão na frente, vai tirando árvore, toco, pedra e tudo. Aí vem outra geração, planta, né? E outra geração vem para colher aquilo que Deus começou com quem? Com aqueles que estavam lá no início, arrancando toco. Então a obra é um conjunto da unidade do amor de Deus em nossas vidas. Eu não sei em que tempo Deus nos colocou nessa obra, mas o que eu tenho certeza, o que Deus já fez, tem feito e vai fazer sobre nossas vidas e com as nossas vidas é muita coisa grandiosa para nós estudarmos aí em nome de Jesus.